Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu a minha voz. Perdido me encontrou, da morte me livrou, quebrou as barreiras, quebrou as barreiras. Sempre estive preso ao meu prazer e minha dor, mas hoje eu conheço liberdade no Senhor. Livre sou, livre sou. Só me resta abrir os braços e desfrutar da esperança que Ele deixou. Livre sou, livre sou. Tua palavra é meu escudo e nela permanecerei. Quero te louvar, Senhor, te adorar aonde for. Quero sempre proclamar o teu poder, louvar. Minha vida entrego a ti, quero apenas te servir, pois tu me libertaste. Quero te louvar, Senhor, te adorar aonde for. Livre sou. Quero sempre proclamar o teu poder, louvar. Minha vida entrego a ti, quero apenas te servir. Quero ser livre dos meus preconceitos, livre dos meus erros. Quero ser livre das lembranças que me prendem ao passado, livre de todo sentimento de culpa, da minha natureza pecaminosa, do egoísmo que me prende a mim mesmo. Quero ser livre para receber o poder do Espírito em minha vida. Livre, Livre sou, livre sou, livre sou. só me resta abrir os braços e desfrutar A esperança que Ele deixou. livre sou. Livre sou. Tua palavra Tua palavra é meu escudo e nela permanecer. lâmpada para os meus pés, Tua palavra é meu escudo e nela permanecer. luz para meu caminho.
hoje sou livre de mim mesmo. Tua palavra é meu escudo, que hoje sou livre. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais um culto virtual para a honra e glória do nome santo do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Estamos gravando diretamente da cidade de Areias, Rio Grande do Norte. Quero aqui dar meu abraço a todos os nossos irmãos aqui de Areias, todo o Litoral Sul, todos os nossos dirigentes e unidades. No domingo passado foi a abertura do nosso culto, foi uma bênção. Todos tiveram a lotação autorizada, completa. Isso é uma bênção de Deus. Só tenho que agradecer a Deus, né? Porque fiquei sabendo lá nos Estados Unidos, algumas igrejas até abriram as portas, mas o povo não apareceram. Mas graças a Deus que aqui no Brasil está sendo bem diferente, principalmente aqui no Litoral Sul. Tem sido uma bênção. Algumas têm que fazer 2 cultos e nós no domingo estaremos fazendo 2 cultos, graças a Deus. Um com jovens, eu vou colocar o jovem para trabalhar, tem muitos jovens aqui, e as irmãs, os irmãos estavam competindo com os jovens, e a maioria dos jovens tomava logo a relação e preenchiam para participar do culto. Então a gente colocou aí, pelo menos essa semana será assim, às 17 horas o culto será com os nossos jovens. Eu estarei lá presente, mas serão os nossos jovens que estarão na frente, administrando, e depois serão as pessoas mais adultas, né? Os casados, as pessoas que trabalham e tal, estarão participando às 19 horas. E às 17 horas estarão os nossos jovens, graças a Deus. Depois será feita a higienização, vai ser o tempo real, higienização, limpeza, e depois começa de novo o culto às 19 horas. 1h30 apenas de cultos. Na verdade, esses 19 horas poderá atrasar um pouco, porque depende da higienização do local. Estamos seguindo a risco aqui, né? Temos não só a máscara que fica na porta, mas também temos aquela tela transparente, além da medida da temperatura, além do álcool gel, além do tapete de higienização dos calçados. Enfim, todo cuidado está sendo tomado para que possamos ter toda a segurança, né? Todos dentro da igreja com máscara. Então isso é uma bênção, graças a Deus. Quero também dar o bem-vindos ao pessoal do Recife, a minha mãe, meus irmãos que assistem lá de Paulista, né? Pernambuco. Também nossos irmãos cunhados e cunhadas que assistem lá do Rio de Janeiro. Meu amigo Porteiro, que assiste lá dos Estados Unidos. Meu irmão Natanael, que assiste lá de Foz do Iguaçu. Bom, todos os demais irmãos de diversos estados do Brasil. Fico feliz com a presença de vocês. Então não esqueçam, tá certo? Você que está entrando aqui pela primeira vez, ou está passando aqui e viu este culto, peço a você que não saia antes de assinar, tá certo? Se inscreva no canal e acesse aí o sininho para que toda vez que nós realizarmos o nosso culto, ou colocar alguma coisa no YouTube, você recebeu o comunicado, tá certo? E você que é do Facebook, compartilhe agora também, tanto no YouTube quanto no Facebook, compartilhe agora, antes, estamos no início do culto, então compartilhe, tá certo? Compartilhe mesmo, não se acanhe com isso, compartilhe em nome de Jesus. E você que é do Facebook, que está no Facebook também, assim que você puder, entre no YouTube, se você tem um canal, e se inscreva aqui. Eu estou dizendo ênfase no caso do nosso YouTube, porque o YouTube faz a propaganda, ele recomenda quando tem muita gente que coloca algum comentário nos vídeos, quando as pessoas assinam, se inscrevem, melhor dizendo, quando as pessoas dão like, tá certo? Então o YouTube entende que é um vídeo interessante
e que é bom que outros assistam. Então eles recomendam. Isso é muito bom, não é? Bom, quero aí também agradecer ao nosso pastor presidente, né, pela atitude. Ele foi no tempo certo, foi no momento certo para começarmos esse culto, vamos dizer, o culto presencial. Graças a Deus. Aqui alterou em relação às normas, né? As normas continuam mesmo. Acredito que também em outras cidades também. Mas não está nada ainda normal, podemos dizer. Por isso todas as medidas preventivas devem ser tomadas para não corrermos os riscos, né? Porque me falaram que na Alemanha estão preocupados com o aumento, que estavam lá praticamente dominado e voltou a crescer, também na Espanha. Então essa notícia não é boa, né? E o Brasil já está temendo. E vínhamos aí com 600 pessoas, praticamente tendo um dióxido em termos de 600 pessoas, não que o número seja bom. Eu estou dizendo que vinha como se estivesse recuperando. E de repente subiu para 1.300 e tantos, quase 1.400. Então é um número, né, que não é agradável. Então todo cuidado é pouco. Vamos tomar as medidas e estamos tomando, graças a Deus. Nós só temos um culto agora por semana. Nós tínhamos 2 cultos, que era sábado às 19 horas e domingo e terça-feira às 19h30. Agora nós não temos mais de terça-feira, pelo menos por enquanto. Eu estou colocando um reprise, reprisando o culto de sábado, repasso novamente na terça-feira. Não sei se eu vou ter tempo sempre, mas fiz isso essa semana, foi uma benção. Muita gente assistiram aí, pessoas que não têm assistido. Enfim, é isso que eu vou continuar fazendo. Na terça-feira eu vou colocar um reprise. Na terça-feira às 19 horas, 19h30, nessa hora, estarei colocando reprise. De 19 horas às 19 horas, melhor dizendo, né? Então às 19 horas de terça-feira estou colocando aí, reprisando o culto de hoje. Mas o culto mesmo, né, estaremos sendo feitos aos sábados, às 19 horas. Onde tivemos um culto do trino com o nosso pastor presidente, graças a Deus. Domingo, ele também está passando ao vivo, só que a gente estamos na igreja, mas você pode assistir depois, fica gravado no Facebook também, fica gravado lá no site da igreja. Então, não deixe de assistir. Como não está sendo possível todos os nossos irmãos estar na igreja no domingo, então eu peço àqueles que não podem entrar lá, que não se inscreveram para estar no culto, assistam o culto da sede com o nosso pastor presidente, Gilson Oliveira, até porque o nosso não está sendo gravado, não está sendo colocado nas redes sociais, por enquanto. Então o pastor está colocando lá ao vivo, assistam, tá certo? Deixe assistir, em nome de Jesus. Então, os nossos cultos virtuais continuam na sexta-feira, às 19h30, com o nosso pastor presidente, Gilson Oliveira, e também aos sábados, às 19 horas, comigo. Um culto por semana. O nosso pastor Gilson tem 2 cultos, continua 2 cultos. Continua na sexta-feira e no domingo, às 18 horas. Sem mais demora, vamos agora a mais uma música e depois já entramos na palavra de Deus em nome de Jesus. Tanto tempo eu vivi sendo escravo do pecado, não queria nem saber da palavra de Deus. Mas um dia veio um servo do Senhor e falou de Jesus. Comecei a chorar e fiquei livre pra te amar. Agora estou liberto pelo meu Senhor. Oh meu amado, tu és meu e
eu sou teu, derrama a tua unção, meu Senhor. Estou livre, livre pelo meu Jesus. Estou livre, livre para te adorar. Estou livre, agora eu posso dizer: estou livre, tu és o meu Senhor. Eu agora sou feliz, não estou mais na escravidão. Louvo ao Senhor Jesus e sou cheio da unção. Onde eu coloco as minhas mãos e a planta dos meus pés, Jesus está comigo, oh meu Jesus. Estou livre, livre pelo meu Jesus. Hoje o tema da palavra vai ser a liberdade cristã. E eu já convido você para você abrir a sua Bíblia, as cartas aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler na versão NVT. Amém? Vamos ler. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não submetam novamente à escravidão da lei. Vamos orar? Senhor, neste momento, Pai, te peço a tua bênção e a tua graça sobre a minha vida. E use, Seu Deus, nessa noite para falar para os teus filhos que me ouvem neste momento, me assistem, e aqueles que assistirão depois. Te peço, Senhor, que os teus servos abram os seus corações, que tu, Senhor, abra o entendimento de todos nós, para que possamos entender a tua palavra e assim nos alimentar dela. O que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu preciso de Deus, né? Todos nós precisamos quando vamos falar da palavra de Deus. Então, algumas pessoas acham, irmãos, que ser livres em sua totalidade significa fazer o que quiserem e quando quiserem, não importando as consequências. Podemos comparar isso a um piloto de avião. O piloto geralmente segue uma rota aprovada,
Ele também usa instrumentos modernos de navegação e segue instruções da torre de controle. Mas o que aconteceria se o piloto ignorasse todas as orientações dos instrumentos, da torre de controle, ou seja, seguisse a rota que ele quisesse? Certamente esse voo acabaria em uma tragédia. O mesmo aconteceu com Adão e Eva. Eles ignoraram as instruções de Deus. Eles ignoraram as orientações de Deus e seguiram a sua própria vontade. E o que aconteceu com eles? Uma tragédia, não é? Tanto para eles, como para todos os descendentes, chegando até nós. Em vez de ficarem livres, Adão e Eva perderam a verdadeira liberdade. Hoje nós estamos vivendo um tempo de liberdades, né? São liberdades de expressões políticas, econômicas, religiosas e etc. Mas o que vem a ser liberdade? Na palavra de Deus entendemos que Jesus Cristo veio trazer liberdade para nós. Pela palavra de Deus entendemos que Jesus Cristo veio nos libertar do pecado. Então, liberdade tem a ver com o afastar-se do pecado. Jesus chegou a chamar a atenção de alguns judeus que se achavam livres por ser da descendência de Abraão. Jesus reconheceu que eles eram descendentes de Abraão, mas as suas atitudes, a sua forma de agir, não era compatível com a de Abraão. Então Jesus, mesmo reconhecendo que eles eram da descendência, da linhagem de Abraão, Jesus os chamou de escravos, escravos do pecado. Vamos ver essa parte, essa passagem na Bíblia. João capítulo 8, versículo 31 ao 37. Diz assim, João 8, 31 e 37. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Então a gente vê que Jesus reconheceu que eles eram da linhagem de Abraão, porém eram escravos do pecado. Para Jesus, a liberdade significa viver livres do pecado, sendo um verdadeiro cristão, ou viver livre do pecado. Só aqueles que não têm a sua vida presa a coisas erradas deste mundo. Isso é o verdadeiro sentido da liberdade. Precisamos ter um cuidado especial com o nosso corpo, porque muitas pessoas são presas por não ter um cuidado no que o mundo oferece. São aquelas pessoas que nós chamamos de materialistas, não é? Que são ligados a objetos, dinheiro, a fama, a drogas, a jogos, a novelas e etc. Então essas coisas passam a controlar o seu corpo, a sua vida, e ao perder o controle, ao ficar descontrolados, eles passam a ser escravos dessas coisas materiais. A gente vê, por exemplo, principalmente ali em São Paulo,
em que as pessoas, o governo não consegue resolver aquele problema. São pessoas na rua, no lixo, vivendo lá, e ali tem médicos, tem advogados, e não consegue controlar aquele vício. Estão lá nas drogas, no crack e outras drogas a mais, e estão lá sem saber o que fazer, não tem força, estão escravos. É só você colocar aí e ver como está a situação no Brasil com relação a isso. Também a gente vê que a vaidade excessiva é um vício que escraviza muitas pessoas. Aquelas pessoas que têm medo de envelhecer. Cuidar do corpo é algo muito bom. A beleza, do bem-estar, é muito bom e necessário. Mas não pode ser algo doentio e destrutivo. Como a gente visto muita gente morrendo por fazer várias cirurgias de estética desnecessariamente. Então eu entendo que nós precisamos cuidar do nosso corpo para evitar de qualquer tipo de dependência e assim descontrolar pelo vício. Deus não criou o homem para ser dominado, mas para dominar o mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então entendemos aqui que Deus não nos fez para ser escravo, mas para sermos livres. O Senhor nos capacitou para escolher o que é certo e errado. Vamos escolher aquilo que é certo. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 diz: Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então nós somos criados por Deus para a liberdade, não para a escravidão. Aconselho que você deixe Deus cortar os embaraços, quebrar as muralhas, abrir as portas para libertar a sua vida. E quando aceitamos a Jesus Cristo, nós desfrutamos dessa liberdade. A liberdade que Adão perdeu, nós adquirimos através de Jesus, da morte de Jesus. E quando Ele nos salvou, quando a gente o aceitamos como Salvador, passamos agora a sermos livres ao nascermos de novo. Graças a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6, 22 diz assim: Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Salmo 119, 45. Andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Engraçado, né? Escravo de Deus. Na verdade, quando se diz escravo de Deus, significa liberdade, significa paz, segurança, zelo, amor, graça, dádiva, tudo de bênção, graças a Deus. Então agora nós somos livres do pecado. O pecado não tem mais que nos dominar. Nós não somos mais dominados pelo pecado, graças a Deus. Mas só através de Jesus se consegue isso, só através dele. Então fica claro aqui, pelo que lemos, que quando aceitamos Jesus Cristo, é que vem sobre nós a liberdade. Agora, passamos por cima dos vícios, das muralhas, tudo isso é quebrado. Não existe mais maldição, não existe nada mais que venha nos escravizar. Porque agora somos livres. Você pode cantar aí: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Estamos livres, graças a Deus. João 8,32, né? Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E quem é a verdade? É Jesus, né? Ele diz: eu sou a verdade. Então ele é a única verdade. E já que a gente está falando de escravidão, o que é ser escravo? Escravo é aquele cujo domínio sobre si é exercido por outro. E quando a pessoa
é controlado pelo vício ou outras coisas mais, ele perde o controle de si, ele é um escravo. E a gente sabe que existem drogas, existem coisas nessa vida que só precisa se experimentar uma vez. Não só a droga não, hein? Existem coisas que só precisa experimentar uma só vez e já fica dependente, torna-se um vício. E isso é um peso terrível, muitas vezes sem retorno. Só a misericórdia de Deus, só a graça. Quantas pessoas destruídas pela escravidão de algum tipo de pecado, seja por um jogo, né? Seja pelo tipo de drogas, até mesmo pelo sexo, ou outras coisas mais. Tudo aquilo que se torna um vício é um pecado para o corpo e uma prisão para a pessoa. João 8,34 diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. Então, se a pessoa tem o hábito de pecar, ele ainda não está liberto. Ele é escravo do pecado e precisa ser liberto. Glória a Deus. Você hoje está ouvindo a palavra de Deus. Se você tem alguma coisa que domina você, você sente que está descontrolado, entenda, Jesus Cristo é a verdade. E se você conhecer essa verdade, você será liberto. É a sua chance, é a sua oportunidade. Glória a Deus. E quando as pessoas estão envolvidas com algum tipo de pecado que vem através de vício, às vezes eles estão tão envolvidos com aquele pecado que não percebem o mal que estão fazendo para si mesmo e para outras pessoas. Por exemplo, o pai que tem um filho que está viciado na droga, ele causa o mal, né? O filho causa o mal para ele próprio e causa mal para toda a sua casa, toda a sua família, seus pais, que tem que às vezes pagar um alto preço pelo vício que não é dele, é do seu filho ou de outro parente. Alguns têm ciência desse mal que fazem, porém não tomam nem atitude, ou porque não têm mais forças para tomarem, ou porque são irresponsáveis, ou negligentes, continuam fazendo o que faz. E é através de Jesus Cristo que nós não só vamos conhecer, reconhecer que estamos errados e que precisamos ser libertos, como também seremos libertos pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder. Graças a Deus por isso. João 8,36. Assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Quando Jesus liberta, está livre. Graças a Deus por isso. E quando nós recebemos esse Jesus Cristo, a liberdade toma posse de nós. Mas se nós rejeitarmos esta verdade, a escravidão toma posse. O que você escolhe? João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Graças a Deus, né? Porque Deus não tem filho escravo. Filhos de Deus, ou seja, Deus não tem filho escravo. E se você é filho de Deus, filha de Deus, você não é escravo do pecado. Nenhum vício pode dominar você. Você tem um controle sobre você. Devemos ter cuidado com a falsa liberdade em Cristo. Tem muitas pessoas que apresentam-se como se estivessem livres, não fossem mais escravos do pecado, mas depois começa a praticar a mesma coisa que o mundo pratica. Além de escravos, estão se enganando. Quem são essas pessoas? São aquelas que sentem prazer no pecado. São aquelas que não sentem nenhum remorso no pecado. Eles não sentem nojo do pecado. Porque quando você é livre, quando você é liberto, você continua sendo pessoa, não é? Ser humano, e você ainda tem falhas, você ainda tem certas dificuldades. Mas lembre-se, você é filho de Deus, Deus está com você e habita dentro de você. Então Deus tem um cuidado.
E quando a gente erra, como por ser ser humano, a gente sofre com isso, a gente não aceita aquele pecado, a gente imediatamente se arrepende dos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, pedindo misericórdia a Deus, choramos no pé do Senhor e o Senhor nos perdoa, porque Ele sabe que nós somos seres humanos e nós estamos diante de todo esse enfrentamento, dessa guerra, desse combate do bem contra o mal. E poderá haver falhas, porque o ser humano é falho. Mas esses que nasceram de novo, esses verdadeiros cristãos, esses que são libertos, já são livres, eles não sentem prazer no pecado. Mas existem aqueles que sentem prazer no pecado. Eles sentem saudade do pecado, como aqueles que saíram lá do Egito e tinham saudade do Egito. Ainda hoje existem crentes assim, que têm saudade das coisas do mundo e almejam em seu coração fazer o que fazia antes. Esses ainda estão escravizados. Esses estão vivendo numa falsa liberdade. E precisa ser liberto, tanto quanto o outro, que ainda não aceitou a Cristo. Normalmente são pessoas que querem facilidades. Normalmente essas pessoas não gostam muito que alguém fale mensagem como essa, por exemplo. Por quê? Porque a mensagem como essa repreende ele. E ele não quer largar o seu pecado. Ele não quer um novo caminho. Ele quer continuar naquele caminho. Se eu não posso seguir a Cristo, eu ainda estou escravo. Mas Jesus Cristo te ama e quer te libertar. Ele quer te libertar. Você não precisa continuar como escravos do pecado. Jesus Cristo quer te libertar. Reconheça que você é um pecador ainda e precisa de um médico, precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, às vezes, esses que se dizem cristãos, que ainda se apaixonam pelo mundo, que ainda está apaixonado pelo mundo, eles seguem a palavra de Deus assim de má vontade. Uma hora segue, outra hora não segue. E o mal que causa às vezes, escândalos para o Evangelho do Senhor e causa mal para si mesmo. Porque ele não sabe o dia que vai para a eternidade. Assim também que ele não sabe o dia da volta de Jesus. E agora você é alcançado pela misericórdia de Deus. Deus te ama e quer te salvar, quer te libertar. Porém, se você cair na eternidade, se fechar os olhos, porque foi para a eternidade, não haverá retorno. Nem lá você vai encontrar Deus. Você não vai encontrar o amor de Deus do outro lado. É agora que você decide. É agora que você toma a decisão. Vamos ver algumas palavras de Deus, alguns versículos bem importantes, que vai falar mais alto do que a minha voz, claro. Hebreus 3,12 diz assim: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que o desvie do Deus vivo. Olha aí, né? O cuidado com o coração, para se desviar do Deus vivo. Gálatas 5,16: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, antes não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Glória a Deus. Porque se você deixar o Espírito de Deus guiar a sua vida, a natureza humana, os desejos carnais são eliminados, porque o Espírito de Deus está guiando você. Mas é preciso você deixar. O Espírito não, aqui está dizendo, deixem. Se você não deixar, o Espírito não vai guiar você. É preciso você deixar. Romanos 13,14. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Por que a Bíblia diz isso aqui? Porque tem gente que fica imaginando forma de pecar. Fica analisando. Entenda? O pastor pode não ver, a esposa pode não ver, o esposo pode não ver, os filhos podem não ver, os amigos podem não ver, mas Deus vê. Não tem como se esconder de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Também tem uma passagem aqui muito interessante. Diz assim: e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar
e se escraviza novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha o que acontece com aqueles, que aceitaram a Cristo, com aqueles que estavam na igreja, até cantavam no coral, cantavam no conjunto, até pregavam, ensinavam a palavra de Deus, e agora se afastam de Deus pelo pecado. Ele estava limpo e voltou-se à lama, voltou ao vômito. Olha o que compara aqui a palavra de Deus. Então sejamos sóbrios e vigilantes. Se o coração estiver apaixonado por coisas mundanas, que possam quebrar a aliança que você tem com Deus, fuja dessas coisas. Separem, fuja, para que você não venha perder a sua salvação. Eu até digo, fuja antes que você se envolva, porque tem pecados que depois que você se envolve é difícil, viu? Só a misericórdia de Deus. Mas para você alcançar a misericórdia de Deus é preciso você querer. E só que tem pecados que a pessoa não quer mais sair de lá. Pior de tudo é isso. Existe um pecado que a pessoa não mais quer sair de lá. Tiago capítulo 1, 14 diz: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Então, o próprio desejo, o desejo está onde? Na mente. Então, quando alguma coisa vier a pensar que você percebe que é contra a vontade de Deus, imediatamente reprima, imediatamente não queira aceitar este pensamento. Diga: eu não aceito esse pensamento, em nome de Jesus, repreendo. Mas não diga no seu pensamento, pode dizer em voz, porque às vezes Satanás ele coloca esses pensamentos. Ele pode não saber o que você está pensando, mas ele induz você a pensar. E ele fica olhando para as suas atitudes, suas ações. Então você tem que expulsar não do seu pensamento, porque ele não vai saber que você está expulsando ele. Você diga: Satanás e seus demônios, eu não aceito esse pensamento, em nome de Jesus, repreendo. E se você está revestido da autoridade de Deus, com certeza Satanás vai atender, vai ser expulso, porque a autoridade está em você, vem de Deus, não vem de você. E se você cair no pecado, se envolver com o pecado, vai acontecer, como já vimos muitos exemplos, de que a palavra de Deus torna-se um incômodo. Quando você tenta levar a palavra de Deus para uma pessoa que está envolvida, que desviada do Evangelho, ela não quer ouvir, ela acha que entende tudo. Então é um incômodo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que ela está errada. E ela não quer ouvir isso. Lembre-se que uma pessoa desviada, se tinha um demônio e que foi liberto desse demônio e foi limpo essa casa, ele volta e traz com ele mais 7 pior do que ele. Então a situação de desviado não é muito legal, é uma situação muito difícil e complicada. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. O tempo todo nós temos que estar atentos. Nós estamos numa batalha, numa guerra. O inimigo procura nos destruir, acabar conosco, mas nós estamos de pé, Então vamos permanecer de pé. Mas para permanecer de pé é preciso se cuidar. O que é se cuidar aqui? Vigilante. Ser vigilante. Estar atento antes que o inimigo passe a rasteira. Ele não vai perder tempo se você ficar desatento. Ele não vai perder tempo. Ele vai lhe dar rasteira. Mas se você estiver atento, ele não pode se aproximar de você. Por que ele não pode? Porque você tem a autoridade de expulsá-lo. 1 João capítulo 5, versículos 3 e 4 diz assim: amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Então todos que nascemos de Deus, todos nós que nascemos de Deus, venceremos esse mundo.
É o que está escrito. Vencemos pelo quê? Pela fé. Nossa vitória vem pela fé. Este mundo não pode destruir. Satanás não pode impedir da gente ir para o céu. O inferno todo reunido não pode impedir da gente ir para o céu. Porém, as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa vontade pode impedir, se não tiver compatível com a vontade de Deus. Eu aconselho que você não deixe de lutar por esta fé que foi lhe dada a você. Lute por ela. Não deixe Satanás roubar a sua coroa. Judas capítulo 1, 3 diz assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Então, aqui Judas está nos ensinando, nos despertando que a gente defenda a fé. A gente precisa continuar com essa fé em Cristo. João 14, versículo 23. Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Então, que glória, né? Que bênção. Nós fazemos a vontade do Senhor, Ele gosta disso. O que é que Ele faz? Meu Pai, o Filho e o Espírito Santo morar dentro de você, morar dentro de nós. Que bênção maior do que essa? Não existe maior bênção do que essa. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus aí? Se você é liberto, se você é salvo, se você não é escravo do pecado, você tem o Espírito Santo morando em você, que representa o Pai e o Filho. Graças a Deus. Em Cristo somos livres. Livres para quê? Para andar na verdade, viver uma vida santa e cheia do temor ao Senhor. A porta que nos tornou livres em Cristo Jesus foi um novo nascimento. Agora é certo, nós precisamos trilhar o caminho da verdade. Não existe aquela que uma vez salvo para sempre. É preciso você cuidar de defender sua fé. É preciso ter cuidado para não perder a sua coroa. Então nós precisamos trilhar nesse caminho que é o Senhor. E nesse caminho nós teremos força para combater o mal, força para lutar. E como disse a palavra de Deus que nós lemos, aqueles que aceitaram o Senhor, aqueles que amam o Senhor, vence o mundo. Essa é a promessa de Deus, a palavra do Senhor. Então você e eu somos vitoriosos. Glória a Deus, não é isso? Glória a Deus, somos vitoriosos. E entendemos que para provar essa liberdade é preciso continuar amando ao Senhor, obedecendo a sua palavra. Você pode fazer tudo que você está diante de você, porém você não faz porque você é livre. Quando a pessoa faz aquilo que não deveria fazer, é porque ele é escravo. Mas nós somos livres, graças a Deus. Graças a Deus. Nada disso domina mais o nosso ser, porque agora somos de Cristo e Cristo de nós. Graças a Deus. Mas é certo também dizer que muitos cristãos têm uma vida arrasadas. Mas por quê? De vez em quando a gente vê cristão, né, que se diz cristão, com a vida totalmente destruída, família destruída, casa destruída, vida totalmente destruída, incertas, ou seja, uma incerteza completa naquela casa, naquela família. Isso por quê? Porque ainda não foram libertos, ainda estão como escravos do pecado. Então tem muitas pessoas que se dizem cristãos que ainda têm um amor especial por as coisas do mundo, ainda não sabem o significado da liberdade. Mas que você nessa noite possa, pela graça de Deus, receber essa mensagem que é de Deus e ser livre, aceitando ser obediente a Deus e assim ser livre para a honra e glória do nome do Senhor e para o seu bem-estar. Eu compreendo que todos nós, apesar de sermos livres,
apesar de termos Deus em nossa vida, mas tudo nós temos limite. Deus, quando fez o homem, ele colocou um limite. Tudo na vida que se é organizado, existe limite. Imagina um mundo que não tivesse limite. Diz aí os estudiosos que o homem se autodestruiria. E quando Deus deu limite ao homem, né, começando lá por Adão e Eva, é porque ele queria o bem-estar de Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Eu entendo aqui que para aproveitar o que é bom, precisamos aprender a confiar em Deus. Deus sabe o que é bom para nós. E se nós não formos obedientes ao Senhor, nós temos que tomar essa decisão sozinho. Será que eu sei exatamente o que é bom para mim? Será que você sabe o que é bom para você? Sozinho? Adão e Eva procurou tomar essa decisão sozinho, e foi uma tragédia para ele e para todos os descendentes. Porque eu creio que existe uma diferença entre decidir o que fazer e decidir o que é bom e o que não é bom. Adão e Eva eram livres para escolher se iam ser obedientes a Deus ou não. Mas entendo que só Deus tem o conhecimento do que é bom e do que não é, com exatidão. Temos que reconhecer que nem sempre sabemos se aquelas decisões que nós tomamos, se realmente vai ser bênção para a nossa vida. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Tá vendo? O ser humano tem dificuldade de saber o que é bom e o que é mal. Só Deus tem pleno conhecimento disso. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele sabe o que vai acontecer amanhã. E o porquê que está acontecendo hoje. Então só Deus tem esse conhecimento. E Ele faz questão de decidir por nós. E se nós tomarmos essa decisão sozinho, poderá ser uma tragédia. Então, agora que estamos chegando no final da mensagem, já entendemos que a liberdade envolve duas coisas. Primeiro, aceitar a verdade que Jesus ensinou. A segunda, tornar discípulos de Jesus. Só assim teremos a condição de sermos libertos, sermos livres. Do contrário, não será. João 8, versículo 31 e 32 diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Olha aí, né? Se permanecerem fiel. É preciso permanecer fiel. 32. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Só conhece a verdade se permanecer fiel ao Senhor, aos ensinamentos do Senhor. A liberdade que Jesus prometeu é muito melhor do que qualquer outra que você conhece. Porque quando Jesus disse que nós seríamos livres da escravidão, do jugo do pecado. E você sabe o que é isso? Exatamente sabe. Ser escravo do pecado é exatamente ser induzido, levado ao erro, cujo resultado é dor, frustração e por fim a morte. Como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus disse que nós, se quisermos ser livres, precisamos aceitar algumas condições de limites. Nós, que somos cristãos dedicados ao Senhor, já negamos a nós mesmos e aceitamos os limites que o Senhor estabeleceu para todos nós. A liberdade foi conquistada por Jesus, no entanto, ela se manifesta nas nossas escolhas. Não existe destino. A liberdade da escolha vem a partir de nossas decisões, de nossas ações. É para sermos livres que Cristo nos libertou. Graças a Deus. Essa mensagem chegou ao fim. Eu espero que você entenda
Você precisa sentir que você agora tem ódio do pecado. Você não peca porque você tem nojo do pecado. Você não é igual àqueles judeus que saíram lá do Egito, que ficavam com saudade lá do Egito, das coisas que lá tinham. Os que são libertos por Cristo, ele não sente saudade do mundo. Ele não se conforma com as coisas assim, mas se conforma com a verdade de Cristo. E quer resgatar essas almas que estão lá no mundo, perdidas. Que Deus abençoe. Vamos, irmãos, despertar. Nós somos livres, somos libertos. O pecado já não nos escraviza como fazia antes. Somos livres, somos libertos. Já estamos cientes do nosso limite. Nós negamos a nós mesmos, nós temos essa liberdade de negarmos a nós mesmos. Nós não somos escravos porque negamos a nós mesmos. Nós somos livres, por isso negamos a nós mesmos. Nós somos livres, por isso não pecamos. Apesar de poder pecar. Sim, você pode pecar, não deve, porque você se afasta de Deus. Porque você recebe um salário por isso, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas você agora tem Deus habitando dentro de você. Agora você é uma nova pessoa, liberta, para a graça de Deus. Que Deus abençoe você. Vamos a mais uma música em nome de Jesus. Senhor, força minha, eu te amo, ó Senhor, de todo o meu coração, pois tu és a minha rocha e o meu libertador. Sempre vou te adorar, Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha, eu te amo, ó Senhor, de todo o meu coração, pois tu és a minha rocha e o meu libertador. Sempre vou te adorar, Senhor, pois tu és o meu viver, a minha alegria. Teu Espírito me renova a cada dia. Eu nasci pra te amar, com minha vida te glorificar, pois só tu és digno de louvor, Senhor. Pois tu és o meu viver, a minha alegria. Teu Espírito me renova a cada dia. Eu nasci pra te amar, com minha vida te glorificar, pois só tu és digno de louvor, Senhor. Exaltarei entre os povos, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome, pois de ti vem a vitória. Quando em lutas eu estou, só a ti, Senhor, darei o meu louvor, pois tu és o meu viver, a minha alegria. Teu Espírito me
renova a cada dia. Eu nasci pra te amar, com minha vida te glorificar, pois só tu és digno de louvor, Senhor. Pois tu és o meu viver, a minha alegria, teu Espírito me renova a cada dia. Eu nasci pra te amar, com minha vida te glorificar, pois só tu és digno de louvor, Senhor. Pois só tu és digno de louvor, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Que música bonita da irmã Jamima Oliveira. Deus abençoe o pessoal de Caicó mais uma vez, Zanael e toda a família. Glória a Deus. Irmãos, nós chegamos ao final de mais um culto. Mas sexta-feira, aliás, amanhã, aquelas pessoas que não vão estar assistindo, né? Não vão estar no culto presencial aqui em Areias, poderá assistir o culto que o nosso pastor Gilson Oliveira começa às 18 horas. Mas na próxima semana, sexta-feira, culto doutrina com o nosso pastor Gilson Oliveira, às 19 horas e 30 minutos. E sábado às 19 horas estarei de volta. Ore por mim, ore pelo pastor Israel. E você que entrou e está participando agora deste culto, dê uma olhada se você está inscrito nesse canal. Se você não está, se inscreva nesse canal. Em nome de Jesus, tá certo? Comenta alguma coisa, dê um glória a Deus, um aleluia. Comenta alguma coisa aí. Além de dar o like também, acione o sininho. E você que está no Facebook, curta, depois compartilhe e peça a você que se tiver um canal no YouTube, entre no canal do YouTube e se inscreva neste canal, tá certo? Em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos vocês que assistiram em todo o Brasil. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Tanto você que está assistindo agora, ao vivo, quanto aqueles que assistirão depois. Glória a Deus. Amanhã teremos um culto, todos os irmãos aqui do Litoral Sul estão em atividade amanhã, domingo, estarão trabalhando, alguns um culto, outros 2 cultos. Nós estaremos fazendo 2 cultos, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Vamos continuar orando pelo Brasil, vamos continuar orando pelas autoridades, vamos continuar orando pelos nossos irmãos. E já convido você a fazer uma oração agora, né, pelo nosso pastor Gilson Oliveira, e por demais irmão do ministério, por demais povo de Deus, também pelo Brasil. Vamos orar? Vamos orar. Deus, nesse momento, Pai, ó Senhor, nos dirigimos a Ti, meu Senhor, nesse final desse culto virtual. Primeiramente, para te agradecer por esta oportunidade, ó Senhor Deus, de realizar mais esse culto. Abençoa todos os Teus filhos que assistiram agora e aqueles que vão assistir depois. Se tiver algum deles enfermo, Senhor, cura, Deus, neste momento. Repreendo todo o mal, toda enfermidade, em nome de Jesus. Ó Deus, aqueles que estão tendo dificuldade, Senhor, de deixar os seus vícios, aqueles que estão tendo dificuldade, Senhor, de largar de vez o pecado, ó Deus, meu Pai, ó Senhor, que eles, ó Pai, recebam de Ti a força, recebam de Ti a unção, a graça, para se levantarem, Senhor, e serem livres, serem libertos, ó Deus. Ó Pai, concede a eles oportunidades, ó Deus, para que eles possam retornar para Ti. Sabemos, Senhor, que não há Deus maior que Tu, Senhor. Ó Deus, abençoa as autoridades desse Brasil. Dá-se, Deus, sabedoria, dá-se, Deus, unidade a eles, para que eles possam, em conjunto, em união, em uma só voz, trabalhar em prol deste Brasil. Não deixa, Senhor, que o mal se estabeleça nessa nação. Cura essa terra, Senhor, desta pandemia.
Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, esse ministério, nosso pastor presidente, a sua família e todos os seus oficiais deste ministério. E todos os demais teus filhos, ó Pai. Abençoa, meu Deus, os cultos que estaremos fazendo amanhã em todo este ministério. Ó Deus, esteja conosco, Senhor, nos guardando, nos dê sabedoria para enfrentarmos essa situação tão atípica, Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Te agradeço pela minha família, te agradeço, Senhor, pela minha vida, te agradeço, Senhor, por este culto, te agradeço, Senhor, pela presença dos teus filhos neste culto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Quero mais uma vez dizer, sábado estaremos de volta. Mas antes do meu culto, terá aí a presença do nosso pastor Gilson Oliveira, sexta-feira, 19h30. Se inscreva no canal e até sábado, em nome de Jesus. Vamos dar mais uma música com o nosso irmão Carlos Alberto. E não sai daí até terminar. Amém? A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Em Deus.
Romanos capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal.
Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Avante, lutemos com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu ideal, levando a palavra da vida a povos, nações sem igual. Os campos estão brancos pra ceifa, na seara é pra se trabalhar. E no grande dia os plenos irão pra sempre.